Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá, para você. E antes da gente entrar na mensagem, tá, vou fazer o que Mateus 26:41 diz, tá? Que é vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos, o que Jesus está falando, né? Que nós temos que vigiar, tá? Para não pecar, né? A gente não cair em tentação e orar, para a gente não pecar também, não cair na carne, né? Esse é o que nós temos que fazer diário, vigiar e orar, para não pecar contra Deus, não cair em tentação, tá? Então vamos fazer isso, né? Orar, vamos falar com o Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu o poder, teu reino e tua é a glória para todos sempre. Amém. Bom, a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, e o versículo 1 e 2, tá? Que o Senhor diz assim, ó: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem seus senhores, por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Aí é o 2 agora: os que têm senhores crentes, não os despreze, por serem irmãos, antes os sirva melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina exortar. Bom, essa mensagem aqui, né, o apóstolo Paulo, né, ele falando para Timóteo, né, a igreja lá, Timóteo, o ministério lá de Timóteo, que os deveres dos servos, né, que todos os servos estão debaixo do jugo, entendeu? Que estime aos seus senhores, por digno de toda honra, para que o nome de Deus não sejam blasfemados. Ou seja, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, né? Filho de Deus. Nós estamos aqui para servir o Senhor com lealdade, com respeito, com autoridade, com decência, né? Com ordem e decência, igual no culto tem que ter isso. Nós temos que servir, servo do Senhor Jesus Cristo, igual o próprio Jesus, né? Ele serviu, entendeu? Ele próprio, aquele que quer ser o primeiro, né? Aquele que quer, igual o diácono, né? A pessoa que é diácono, obreiro, ele está para servir, não ser servido. A gente está aqui na terra para ser servido, servir, não ser servido. A palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber. Nós estamos aqui para fazer caridade, bondade. Isso não vai garantir salvação, mas isso é um ato de Deus, um ato bom, um ato que Deus falou que nós temos que fazer, ajudar, abençoar as pessoas, entendeu? Abençoar as pessoas para ser abençoado, porque a bênção volta para a gente. Nós estamos aqui para fazer o bem, ajudar os que necessitam, que a palavra de Deus fala: aquele que pode fazer o bem, não faz, está pecando. Então aquele que desobedece a palavra de Deus, não faz as coisas que Deus quer, que Deus fala, esse está pecando, esse está correndo, se permanecer assim, né, corre risco de perder sua salvação, por não ser obediente, o servo do Senhor verdadeiro. Eu não gosto daquelas pessoas que ficam murmurando, né, reclamando dos líderes. Ontem teve até uma palestra, né, lá na minha igreja falando sobre liderança ali. Nós temos que respeitar quem é o nosso líder, a nossa autoridade. Igual a palavra do Senhor fala, né, que nós temos que orar pelos governadores, pelos prefeitos, presidente, mesmo que não seja aquele que a gente queria. Mas a Bíblia fala que nós temos que orar para ele, orar pelo bem. Deus venha, se ele tem algo que a gente faz que não
não nos agrada, a gente tem que orar para Deus mudar ele, melhorar ele. Entendeu? Nós temos que respeitar as autoridades, respeitar quem está mais alto do que a gente, igual o nosso líder. Temos que respeitar ele. Nosso pastor, nossa pastora. Nós temos que ser obedientes, principalmente a Deus. Não ficar blasfemando, reclamando que eu não gostei do que aconteceu. Não. Pode chegar e conversar com a liderança. Mas nós, como servo do Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer. Não precisa o teu líder falar que tem que fazer, o pastor falar, tem que limpar aqui. Fazer isso não, nós temos que ir, tomar iniciativa. Tomar a frente, fazer, sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Tenha postura de um servo, de cristão. Entendeu? Que nós somos crentes, nós temos Senhor, não podemos desprezar as outras pessoas, nós temos que fazer, não falar mal do irmão, não fazer fofoca entre o que isso não é papel de cristão não, de servo de Deus não. Nós temos que ajudar o irmão que necessita, que precisa de um apoio, né, de uma ajuda. Porque a palavra do Senhor fala é melhor dois do que um, porque se um cair, tem o outro para ajudar, agora sozinho. Então nós temos que ajudar as pessoas. O céu do Senhor Jesus Cristo não despreza ninguém. Não é só cristão, aquele que era cristão, saiu, está no mundo, trazer de desprezar ele, não. Mas as pessoas estão no mundo mesmo, não é condenar, julgar ninguém, não. Pode dar uma ideia, fazer um pré-julgamento. Falar, ó, você está indo para o lugar errado. Se permanecer assim, você não vai ser salvo. Muda, você tem que ter mudança. É a mesma coisa quando a pessoa está na igreja. A pessoa tem que se converter de todo o coração. Mudar, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Não é só através de batismo, não, tá? Que pode até ser. Entendeu? Né? Falam que nasce uma nova pessoa. Mas... lá, a palavra do Senhor lá, ela diz, né, quando Jesus fala com Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele pensa, sair do ventre, né, da mãe dele, entrar de novo, isso aí, não. Aí tem metanoia, mudança de pensamento, mudança de postura. Como é que um servo do Senhor Jesus Cristo, a pessoa diz que é um servo do Senhor Jesus Cristo e fica fazendo a mesma coisa aí do mundo, essas coisas aí de fora, não. Não tem metanoia, tem que ter uma metanoia, tem que ter mudança. Se não tiver mudança, não tem Cristo. E nós, como servos, nós temos que servir melhor do que o nosso líder. Entendeu? Melhor do que essas pessoas aí. Nós temos que ensinar a exortação, mudança para as pessoas, para os seres. Entendeu? O dever de servo do Senhor Jesus Cristo é isso. Pregar o Evangelho de Cristo, fazer conforme a palavra de Deus tem que fazer. Não é só uma outra coisa não, fazer tudo. Entendeu? Que é um livro de disciplina, um livro de guia de vida, né? Entendeu? Que é um livro que nós temos que seguir ali, ó, certinho. Praticar, não só ouvir, mas praticar. Fazer o que a Bíblia fala que nós temos que fazer, como servo do Senhor Jesus Cristo. Amar o próximo, a palavra do Senhor fala, amar o próximo com a ti mesmo. E a gente vai ver ali no primeira epístola de Pedro, lá ela vem falando sobre servo também, um dos deveres de servo. E nós não somos mais servos, né? A gente serve, só serve. Mas Jesus, ele chama de amigo, né? Olha, são meus amigos. Uns irmãos, irmão em Cristo. Eu aqui, ó, vem falando do servo do Senhor, servo cristão. Pois sujeitáveis com todo temor, todo respeito ao Senhor, ao Deus. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. É igual eu falei, nós temos que submeter, né, amar, ter respeito ao próximo, ajudar o próximo, né, aquelas pessoas boas, né, que a palavra do Senhor fala, o coração do homem, ele é mau, ele é ruim, é enganoso, mas nós temos que
mudar, fazer isso, ter mente de cristão, né? O Espírito Santo agora, a gente não faz o que nós queremos, mas o que Deus quer, o Espírito Santo de Deus fala. Entendeu? Temos que respeitar, entendeu? Todos os cristãos, até as pessoas de outra denominação, e as pessoas do mundo, ajudar essas pessoas, não é só irmão em Cristo, não. As pessoas que estão afastadas de Cristo, as pessoas que não é cristão, mas ir trazer para o berço, para os braços do Pai de volta. Trazer para ser irmão junto com a gente, ser salvo, porque a salvação é para todos. Né? Jesus veio para salvar todos. Claro que a salvação é individual, mas nós somos cristãos, temos que pensar igual a Jesus, pensar em todos. Entendeu? Tentar salvar o máximo de pessoas para o reino de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura, a toda pessoa que precisa do evangelho. Nós não podemos ficar presos em quatro paredes lá no templo, lá na igreja. Tem que sair para fora, fazer o ídio, o evangelismo, igual hoje teve na minha igreja. Almas para o reino, para Cristo. Salvar essa alma perdida, essa alma que é igual o apóstolo Paulo, né? Aquele Ananias falou, mas esse homem, ele persegue, achando que é inútil. Mas persegue os cristãos, mas Jesus falou para mim, ele é alma preciosa, para mim ele vai ser útil na minha obra. Então, essas pessoas que estão aí são úteis. Entendeu? E aqui vem falando também sobre o agradável, porque é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, pendência injustamente, igual Paulo ele passou, né? Entendeu? Passou tantas coisas por causa do Evangelho de Cristo. A gente vai passar, porque o próprio Jesus falou, se muitos te odiaram, entendeu? Que já odiaram, né? Já caluniaram, perseguiram os profetas antes da gente. Então isso não é novidade. Vai acontecer, vai tentar calar, censurar os cristãos. Mas nós não podemos parar. Temos que continuar, igual os discípulos, quando Jesus partiu, tentaram perguntando para Jesus. O próprio Jesus falou para Pedro, e vocês? Vão fazer o quê? Aí Pedro falou, porque muitas pessoas saíram se afastando de Jesus Cristo. Aí Pedro falou, para onde iremos nós se só tu tens a vida eterna? Não adianta sair da presença de Deus, não. Não vê o filho pródigo? Voltou para a casa do pai, sabe onde é o caminho, volta. Para onde o Senhor fala, essas almas aí que estão perdidas, afastadas do Senhor Jesus Cristo, que o bom filho volta a casa. Esse não precisa o pastor ir atrás da ovelha, não. Ovelha perdida, não. Que se perdeu, não. O filho pródigo é diferente. Ele vem à casa do pai. Aleluia. A ovelha perdida nós temos que buscar. Que mesmo se tiver 99 ovelhas, né, temos que ter os 100, correr atrás daquela. Igual a gente que é cristão, não vai ficar falando mal, não. Vai lá, pergunta por que não está indo para a igreja, o que está acontecendo. Entendeu? O que faltou? Por que faltou hoje? Como é que está a vida dela? Nós temos que ir na casa de Deus orar pelaquela pessoa, não só em casa, não, na igreja, não. Ir lá fazer um culto de oração, uma célula, na casa daquela pessoa, ajudar a trazer aquela pessoa de volta para a casa de Deus, saber, não é só ficar criticando, não, porque isso não é papel de cristão, não. Nós temos que fazer a paz, não dividir a casa dividida, não pode prevalecer dentro da casa do Senhor, não pode ter confusão, contendas. Nós temos que apaziguar, ajudar as pessoas que precisam. Entendeu? Temos que fazer a doutrina de Cristo e obedecer a doutrina do nosso líder. Entendeu? Mesmo que a gente não concorde, mas temos que ser temente a Deus, obediente a Deus, obediente ao nosso liderado. Entendeu? Nós não podemos blasfemar, não, falar mal, não. Temos que falar bem da nossa igreja, falar bem dos nossos pastores, falar bem dos nossos irmãos em Cristo. Falar bem.
de Jesus, de Deus. Esse é o dever de servo do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ser diácono, ser obreiro, não. Estevão, antes de ser diácono, se sentia um diácono, fazia um dever de um servo do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Gente, para fazer a obra não precisa ser obreiro, diácono, não precisa ter cargo, não. Porque Deus não vê isso, vê coração, Ele não vê por fora igual o homem vê, não, Ele vê por dentro, Ele vê a alma. Então o dever de cristão é fazer as coisas certas, as coisas de cristão, as coisas boas aqui na terra. Não é dar falso testemunho, não, ser falso profeta, não, falso pastor, falso servo do Senhor Jesus Cristo, não. Ser verdadeiro cristão. Um homem que mudou totalmente, igual foi Paulo. Nós temos que fazer isso. Sejam imitadores de Cristo, como eu sou, o apóstolo Paulo falou. Imitadores, viver em santidade. Viver para Cristo. Viver é Cristo, morrer é ganho. O apóstolo Paulo é aqui falando para aquele ministério, falando para a gente. Irmãos de Cristo vai servir, dar o melhor, que a gente for fazer o melhor. Não é fazer para um homem, não. Mas fazer para Cristo, para Deus, dar o melhor. Entendeu? A palavra do Senhor fala, vocês com pouco, entendeu? Dá o pouco que eu te botarei no muito. Entendeu? Se você tiver a fé conforme um grão de mostarda, pode mover montanha. Olha como é que pode. Então temos que fazer isso daí, entendeu? Ser alguém que segue a doutrina de Deus, mesmo que cada igreja tem a sua doutrina, mas respeite a sua doutrina, entendeu? Porque uns só pode terno e gravata, outros não pode mulher usar calça, entendeu? Cada um tem a sua doutrina, mas segue ela. O servo do Senhor Jesus Cristo não é ficar debatendo, não é confusão. Porque pastor erra, todos erram. Nascemos num berço de pecado. Todos pecaram, a palavra do Senhor fala. Ninguém aqui na terra vai ser perfeito, não. O único perfeito já morreu, ressuscitou, que é Jesus Cristo. Nós não somos anjos aqui, não. Nós vamos ser pecado, não vivemos no pecado, mas nós somos mero pecador. E isso vem já desde a época de Adão. Quando a gente passa por alguma coisa aí na terra, claro que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, por isso nós vamos vencer o mundo. Glória a Deus. Igual Jesus venceu, Ele venceu o mundo. Mas muitos aí que vivem no pecado estão passando por sufoco, confusão, porque procurou. Quem procura acha, né? Então nós temos que correr das armas dos inimigos, das armadilhas do inimigo. Tem que resistir ao diabo e sujeitar a Deus. Viver com Deus. Viver na doutrina dos apóstolos, igual o apóstolo fazia, doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina do apóstolo. Então nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Deus. Para garantir o teu galardão aqui na terra, temos que fazer os deveres de cristão. Ali a gente está debaixo de uma nuvem de testemunha, a palavra do Senhor fala. Então, eles não estão vendo gente assim. A gente sem falar, eles já sabem pela postura. Se é um cristão mesmo, jeito de vestir, jeito de andar. Não precisa nem abrir a boca. E as pessoas ficam procurando aí do mundo, né, alguma coisa para poder falar. Então nós temos que viver certinho, santidade, aqui na terra, para não dar o que falar às pessoas aí de fora. Entendeu? Para ser elogiado. Para as pessoas seguirem o passo, querer ser cristão por causa de você. E você sendo servo do Senhor Jesus Cristo verdadeiro. Não usando máscara, tendo dupla personalidade não, mas sendo uma só. A mesma pessoa que é dentro de casa, é na igreja, é na rua, no trabalho. Tá? Vê que se libertou mesmo. E você pode fazer diferença na terra. A gente foi chamado para fazer diferença. Tá? O Senhor fala, Romanos 12, 2. Não se conformeis com as coisas desse mundo. Entendeu? Nós não podemos conformar. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para todos nós. É só seguirmos conforme Ele quer.
Porque a gente não vai correr atrás de bênção, a bênção vai vir até nós. Oh, aleluia! Que a recompensa